Caríssimos irmãos e irmãs, então celebramos hoje a Natividade da Virgem Maria. E por que nesse dia, não é? Porque a gente comemora o dia da Imaculada Conceição, o dia que ela foi concebida, no dia 8 de dezembro. Aí, 9 meses depois, 8 de setembro, o dia do seu nascimento. A pergunta que a gente deve fazer é: por que Deus fez Maria? No Salmo foi dito assim: eu exulto de alegria no Senhor. Maria, ela foi gerada por Deus, criada por Deus, para mostrar para nós o que é ser feliz, para mostrar para nós a felicidade que Deus quer nos dar. Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém, Deus não precisa dos anjos, não precisa de São Miguel, não precisa dos serafins, Deus não precisa da gente, Deus não precisa da Virgem Maria. Deus é Deus, Ele não precisa de nada, nem de ninguém. No entanto, Ele nos chamou para a sua vida, nos chamou para o seu amor, nos chamou para sermos felizes de fato. A primeira vocação nossa, do ser humano, é a vocação à felicidade. Deus nos fez para sermos felizes. Essa felicidade, como a gente sabe, é o próprio Deus. Não dá para ser feliz fora de Deus. Porque não é que Deus é feliz, Ele é a felicidade. Não dá para ser feliz fora dele. Deus, na sua benevolência, na sua bondade, como o Padre disse, Ele não precisava de ninguém, de nada. Ele, o Catecismo vai dizer no primeiro parágrafo, já era feliz em si mesmo, mas num ato de bondade Ele nos cria. E nos cria para sermos felizes nele. Quando uma pessoa ela é gerada no ventre, é lógico, tudo o que é criado depende de Deus, né? Nada pode ser criado fora de Deus. Mas Deus, vai dizer o Catecismo, quando cria uma pessoa, no momento que a pessoa foi fecundada no ventre da sua mãe, existe a parte do corpo que Deus quis que os pais participassem. A parte corpórea nossa, Deus deu uma participação aos nossos pais. Por isso que a gente adquire características dos nossos pais, não é? O jeito de falar, os olhos, o corpo, enfim. Porém, o Catecismo vai dizer que existe algo que é uma ação direta de Deus, que daí não tem intervenção humana, que é quando Deus sopra nesse corpo uma alma. Deus dá a vida. Esse sopro da vida, que a gente lembra lá no Gênesis, quando Deus soprou sobre Adão, esse sopro da vida é a maior experiência de Deus que você já teve até hoje. Você não era nada, você não existia. Deus soprou a vida, você saiu do hálito de Deus, você saiu desse sopro de Deus, não era nada e começou a existir. Esse fato de você ter saído do nada e ser soprado, vamos dizer assim, pela boca de Deus, faz com que você tenha tido a maior experiência de Deus que você teve até hoje. E aqui na Terra, nenhuma experiência, por mais mística que seja, vai superar isso. No fundo, nós já fomos felizes. Por que a gente corre atrás de felicidade? Por que a gente quer felicidade? Porque a gente já experimentou Deus. Se a gente experimentou Deus, então a gente experimentou a felicidade. Então, quando hoje a gente corre atrás de felicidade,
no fundo, aquilo de Santo Agostinho, no fundo, é uma saudade de Deus. A nossa busca de felicidade, no fundo, é uma saudade de Deus. Nosso coração inquieto está até o dia em que voltarmos para vós. Santo Agostinho. Até o dia, veja, que voltarmos para vós. A primeira vocação nossa, então, é a felicidade. A felicidade é Deus. Nós experimentamos já essa felicidade. No entanto, logo depois que Deus sopra a vida em nós, logo que a gente começa a ser um ser vivente, vem o pecado original e nos destrói. O pecado de Adão e Eva passa por cima de nós como se fosse um caminhão e nos arrebenta. Então houve um milésimo de segundo quando Deus soprou felicidade, experimentei Deus. Só que no instante seguinte o pecado de Adão vem e dá uma trombada em nós. E a partir disso todos nós, a gente fica meio grogue, fica meio torto. Essa trombada foi muito forte, de forma que no nosso coração tem o desejo de ser feliz, mas a gente está grogue. Então, em vez de a gente buscar a felicidade em Deus, a gente começa a buscar a felicidade nas coisas. Mas o desejo de ser feliz está aí. Quando uma pessoa se converte, muda a rota, ele está de novo orientando a sua felicidade para Deus. Então, nós passamos por essa experiência de o desejo de felicidade instaurado no nosso coração, mas muitas vezes a gente não enxerga que essa felicidade é Deus. Só que com Maria não foi assim. Com Maria não teve o pecado original, não teve essa trombada. Então, Deus Pai, Ele sonhou com cada um de nós. Ninguém existe à toa. Essa história, por exemplo, de adolescente que vem, não pedi para nascer. Ninguém pediu, seu Bocó. É vontade de Deus, Deus que sonhou você. Se você existe, se você está vivo, é porque Deus sonhou com você. E Deus sonhou com você feliz. Só que, aqui que o padre acabou de explicar, o pecado original faz com que a gente não perceba que a felicidade é Deus. Mas a Virgem Maria não teve o pecado original. Em previsão dos médicos de Jesus que ia morrer na cruz, ela foi separada. Se ela não teve o pecado original, ela teve esse instante, como o padre falou, esse instante que Deus soprou a alma da Virgem Maria. Como a gente sabe, a fecundação da Virgem Maria foi natural. O homem com a mulher, Joaquim e Ana tiveram sua relação, e ali teve então o corpo, a parte do corpo, a união do corpo, aquilo que o padre falou, a formação do corpo a partir daquilo que Joaquim e Ana estavam doando ali. Mas existiu então aquele momento em que Deus soprou a alma da Virgem Maria. Se soprou a alma da Virgem Maria, ela saiu do nada, mas ela foi desejada por Deus. Ela experimenta a felicidade, só que não tem o pecado original. Então a felicidade dela continua. Ela percebe na sua vida que a felicidade é Deus de fato. Essa é a primeira felicidade de Maria. A gente vai ver 3 felicidades de Maria. Essa é a primeira. Como o pecado original não a afetou, desde o seu primeiro instante até o último, ela tem a plena noção de que a felicidade dela é Deus. E isso, gente, não é simplesmente uma felicidade mundana, sabe? Não é simplesmente aquele dia que você está alegre, está contente, que parece que tudo deu certo, né? Que
emagreceu 2 quilos, que ganhou na Mega Sena, né? Porque nem o Diago ganhou na Loto esse dia, não foi, Diago? Não é uma felicidade mundana, é uma felicidade que a gente não consegue medir, porque é uma presença constante de Deus na vida dela. Quando você vai confessar, e você vê que está sujão, depois que você recebe a absolvição, Deus toca na sua alma de tal forma que você sai aliviado, que você sai em paz. Agora pensa isso na Virgem Maria, todo instante, todo instante. Cada vez que a gente está na graça, qualquer ato que a gente faz em estado de graça, aumenta a nossa união com Deus, aumenta a nossa amizade com Deus, aumenta a nossa felicidade com Deus. Agora pensa a Virgem Maria, que sempre esteve com Deus, que sempre esteve presente nela a presença de Deus ali vivo. Exulto de alegria no Senhor. A primeira felicidade de Maria é essa. Ela veio para mostrar também como que seria o projeto de Deus se não tivesse o pecado de Adão. Todos nós viveríamos assim, nessa profunda intimidade com Jesus, com Deus, essa profunda intimidade com Deus, e essa vivência, esse chamado à felicidade. Agora, apesar dos nossos pecados, todos nós temos essa vocação de voltarmos à verdadeira felicidade, de olharmos para ela e ver a presença dela e aquilo que ela nos ensina, naquilo que a gente renega e renuncia às falsas felicidades do mundo e busca verdadeiramente Deus. Segunda felicidade da Virgem Maria, a missão que ela recebe. No livro de Jó, é dito assim: pode aquilo que é puro vir do impuro? Só que Jesus, sendo puro, ia vir de uma cepa impura, de uma rama impura. Então, há um projeto de Deus para que haja uma mãe que seja digna. Existe um projeto, não é algo à toa, não é simplesmente, podia ser qualquer uma, não é simplesmente um acaso, não é simplesmente Deus pegou e escolheu assim. Não, gente, há um projeto de Deus, um projeto definido desde os tempos remotos, desde antes da criação. Deus já sabe de tudo, e uma das coisas que ele sabia é quem ia ser a mãe do seu filho, e é por isso, não pode vir o puro do impuro. Era necessário que essa pessoa, que você gerar de fato o Filho de Deus, não podia ser qualquer uma, não podia ser suja. Foi preparada, foi sonhada para ser a mãe do Messias. Se você pega já no Antigo Testamento e vê as santas mulheres, as matriarcas do Antigo Testamento, se você vê as profetisas que aparecem no Antigo Testamento, tudo isso como um sinal daquela que viria. Você vê o quanto de profecia que vai falando dessa pessoa que seria a mãe de Jesus, que seria a mãe do Filho de Deus. Ela é preparada para isso. Aquilo que o padre disse do primeiro ponto, da felicidade, da vocação dela à felicidade, de estar junto com Deus, ela não sabia as coisas já de modo perfeito, não sabia as coisas prontas. O Vaticano II vai dizer que Maria, ela é peregrina na fé, ela vai entendendo, contemplando no seu coração, entendendo. No momento em que o anjo aparece para ela, ela vivia nessa contemplação, nessa felicidade com Deus, mas ela não sabia que ia ser a mãe de Jesus. Agora pensa, ela já era feliz em Deus, não tinha o pecado original, Deus no coração dela, é tamanho, você já viu que o padre já falou, que até o anjo se assustou.
Um serafim se assustou. A presença de Deus naquela mulher era tamanha que um anjo que mora com Deus chega para ela e fala: o Senhor está contigo. Quando ela fala o sim, você já pensou o que aconteceu na alma da Virgem Maria? Ou você acha que é que nem você está aí agora, sabe? Ah, estou com o popô meio torto aqui, vou dar uma ajeitada, melhorou. Ou você acha que é assim, que dor na costa, eu vou dar uma ajeitada aqui na... Meu, não tem comparação. Não tem comparação. Você já pensou quando ela falou, sim, eis aqui a serva, a escrava do Senhor? O que aconteceu na alma dela? A segunda pessoa da Trindade veio no seu ventre, ao encontro dela ali. Pensa, você que é mãe, você que é pai, quantos de vocês sabem de fato o dia, por exemplo, que fecundaram seu filho, fecundaram a sua filha? Muitos não sabem, né? Mas muitos sabem. Você já pensou esse momento desse encontro, esse momento em que ela ficou grávida de Jesus, a felicidade da sua alma, o que Cristo trouxe na sua alma de felicidade? Mas não só isso, porque a partir desse momento há uma união ali profunda, gente, constante. É de fato uma comunhão de 9 meses, só no ventre, só no ventre. Como se você tivesse uma hóstia no seu coração que durasse 9 meses, mas que você entendesse o que é. Porque às vezes dura 9 segundos no nosso coração, a gente não entende ainda o que é. 9 meses ela gerando o Filho de Deus no seu ventre. Qual é a felicidade que estava no coração dela? Qual é a alegria? Qual é a paz? Já pensou? Como que podia ser qualquer uma? Já pensou a intimidade ali? Deus morando, sendo formado, usando dos dons dela. Ontem no Evangelho, você vai lembrar, quem participou, Jesus chama os discípulos, os primeiros discípulos, e Jesus, antes de chamar os primeiros discípulos, Jesus pega emprestado a barca de Pedro. Jesus chega na margem, está lá o pessoal, eles não pescaram nada, tem uma multidão para Jesus pregar. Jesus pede emprestado a barca de Pedro. Jesus prega e depois manda para que voltem ao mar, e daí tem o milagre da pesca milagrosa. E o padre dizia, o primeiro ponto da homilia ontem era: empreste para Deus. Pedro emprestou a sua barca. Quando a gente empresta algo para Deus, seja nossos bens materiais, nosso dinheiro, nossa saúde, nossa canseira, nossos dons, nossa fala, quando a gente empresta algo para Deus, você acha que Deus deixa sem devolver? Você acha que Deus deixa que você ganhe em ser generoso? Você acha que você consegue ser mais generoso do que Deus, dando as coisas para Ele? Agora pensa ela, que entrega a sua vida, o seu corpo, o seu sangue, as suas feições, tudo é dela, não tem a parte de José. É lógico que José vai emprestar também para Jesus a sua vida, o seu trabalho, a sua proteção, mas ali no ventre dela, pensa, tudo aquilo sendo dado para gerar o Filho de Deus, tudo sendo tecido por Deus, pelo Espírito Santo. Lá na profecia de Davi, vai dizer que ele seria o mais belo dos filhos dos homens. Ninguém teve mais beleza do que Jesus. E recebe de quem isso? Você já pensou o que foi a Virgem Maria segurando pela primeira vez o menino Jesus no seu colo? Você acha que quando
A Virgem Maria, ela recebeu Jesus no seu colo, olhou para o menino Jesus. Você acha que a felicidade dela foi igual à sua e você, mãe? Você acha? Não tem comparação. Porque você, quando recebeu essa alegria, você estava recebendo o seu filho, e aquela alegria foi uma alegria de mãe. Essa alegria da Virgem Maria é uma alegria de mãe e de saber que estava carregando o seu Deus, o seu Salvador. O que é, por exemplo, na nossa vida de padre, a primeira vez que a gente celebra a missa, e o padre pega a hóstia e levanta a hóstia. O que é, pergunta para o diácono, a primeira vez que a gente dá a bênção do Santíssimo. O que foi Maria segurando o menino Jesus? Olha a felicidade dela. A felicidade dela vendo o menino Jesus crescendo. Você já pensou? Você que é pai e mãe sabe mais do que eu. Para nós já toca o coração quando chega alguém e fala assim: ah, padre, olha o que o senhor fez para mim, o senhor fez como um pai, eu tenho o senhor como um pai. Para nós já toca o coração. Às vezes a própria palavra padre, quando a pessoa, você percebe quando a pessoa fala de modo carinhoso, nos chama padre, você percebe isso, aquilo acalenta o nosso coração. Agora, você que é mãe, você que é pai, quanto que você esperou e sonhou quando seu filho resmungava lá, papai, mamãe, e você ficava insistindo? Você já pensou quando a primeira vez que o menino Jesus disse mamãe? Você já pensou a felicidade do coração dela? Como é que o Filho de Deus vai chamar uma criatura de mãe? Por isso que é loucura para alguns aí. Mas para nós ela é mãe de Deus. Porque Jesus a chamou assim: você é a minha mãe. O que foi Maria alimentando o menino Jesus? Você sabe que tem uma devoção? Nossa Senhora do Leite. Nossa Senhora amamentando o menino Jesus. Nossa Senhora cuidando de Jesus, ensinando Jesus, vendo ele crescer. O que foi o coração dessa mulher? Pensa. Depois que acabou as bodas de Caná e teve um milagre, já pensou o que Maria pensou ali? Olha o que o meu filho fez. Já pensou tudo aquilo que Jesus foi fazendo, os milagres, como que ficava o coração da mãe? Você que é pai, você que é mãe, você não sente um orgulho santo quando você, por exemplo, vê o seu filho aqui servindo como acólito, como coroinha, indo para o seminário, fazendo as coisas de Deus? O seu coração fica, não é, muito mais agradecido do que fosse você fazendo. Pensa, o coração dela, vendo tudo aquilo, as pessoas, olha o quanto que ela, vendo o seu filho preocupado com a dor do povo, preocupado com as pessoas que não andavam, não viam, não tinham uma palavra de esperança, não tinham pão. Jesus saindo em certas situações, em certas armadilhas que os fariseus armavam. A hora que via aquela armadilha, lógico que ela percebia, olha a maldade dessa turma, e de repente ela podia pensar assim: e agora, o que meu filho vai fazer? E de repente o seu filho saía com nobreza, com respostas nobres. O que era, por exemplo, a Virgem Maria escutando as parábolas de Jesus? Quando Jesus vai falar de campo, vai falar de trabalho, ele aprendeu isso aonde? Ele viu isso aonde? Ele viu em casa. E ela com certeza lembrou desses momentos em que ela, José e o menino Jesus contemplavam um dia de canseira, um dia de rotina. Já pensou? Um final de tarde na casa de Nazaré, os três juntos. Meu, que felicidade que era aquilo.
Existe um absurdo de uma felicidade, como o Padre falou, que não é mundana, que não é, como o Padre falou, trocar a posição da cadeira, sabe? Ganhar na Mega Sena. Uma felicidade que você sente no seu coração também, quando você cumpre a vontade de Deus. E por vezes você vê que dói, que não é fácil, mas quando termina você pensa assim: eu fiz a vontade de Deus, e aquilo expande o nosso coração. Por vezes a gente está cansado, por vezes a gente está humilhado, mas como a gente fez a vontade de Deus, aquilo expande o nosso coração e dá paz. E por mais paradoxal que seja, a gente vai celebrar semana que vem, ela ser a Nossa Senhora das Dores, houve felicidade no coração de Maria, vendo o seu filho se entregar por nós. Meu filho veio para isso, e ele está cumprindo a sua missão. E se é a vontade do Pai, se é a vontade dele, se é a vontade do Espírito Santo, também essa é a minha vontade. E por muitas vezes a gente não consegue perceber a felicidade na hora da nossa cruz. Gente, saiba chorar na hora da dor, mas perceber que Deus está ali. É a hora de fazer a vontade de Deus e ser feliz em meio a lágrimas. Felicidade não é sentimento, é a decisão de agradar o coração de Deus, é a presença de Deus. Você percebe, está doendo, Senhor, mas essa é a sua vontade, faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim foi da Virgem Maria. O que foi a felicidade de Maria quando ela escutou que seu filho ressuscitou? Repara que muita gente, o Papa João Paulo II, ele escreveu no Rosário da Virgem Maria que essa é uma questão aberta, que você pode acreditar de um jeito ou de outro, porque a gente não tem indício. Do que? Se Jesus, alguns teólogos e alguns santos acreditaram que a primeira pessoa que Jesus apareceu ressuscitado foi a Virgem Maria. E é por isso que não conta no relato, porque teria sido uma aparição particular para ela. Outros teólogos falam que não, que Jesus não teve essa primeira aparição para ela e não teve uma aparição privada naquele domingo da ressurreição para ela. Eu, inclusive, acho isso. Por quê? Porque ela não precisava de prova nenhuma. Ela sabia que seu filho ia ressuscitar. Ela sabia. Mas pensa só, quando chegou no ouvido dela, vimos o Senhor. Com certeza deve ter arrepiado o corpo inteiro dela. Meu filho está vivo. São Bernardo vai dizer que no Sábado Santo a igreja não acabou por causa da fé da Virgem Maria só. Ela sustentou a fé da igreja. Ela tinha certeza que seu filho ia ressuscitar. Você já pensou que com certeza, talvez depois, Jesus apareceu para ela? A felicidade da Virgem Maria, quando Jesus apareceu para ela na Eucaristia. Toda vez que ela ia receber a comunhão de Pedro, de João, de Tiago, o que acontecia na alma da Virgem Maria quando ela recebia Jesus Eucarístico? Ela veio nos ensinar a sermos felizes. Ela veio nos ensinar a termos Jesus presente em todos os momentos da nossa vida. Nada se compara. Primeira coisa, a vocação à felicidade. A segunda coisa, a felicidade em Jesus. A felicidade, a primeira felicidade, a vocação, tem a ver com Deus Pai. A segunda felicidade de Maria tem a ver com Deus Filho, a presença de Jesus na vida dela.
E a terceira felicidade de Maria? É o Espírito Santo que faz dela mãe da igreja. E sabe qual é a terceira felicidade então de Maria, se ela é mãe da igreja? Ela é feliz porque ela tem você como filho. Você é o motivo da felicidade de Maria também. Acredite nisso. Você traz felicidade ao coração da Virgem Maria. O simples fato de você existir, de você ser igreja, de você ser filho dela. Quando você faz as coisas em santidade, o coração dela ainda se alarga ainda mais. Você já pensou? A gente não faz isso com a nossa mãe? Amanhã é aniversário da minha mãe, hein? Dona Sônia, ó, tá lá, tá escutando, aposto. Aí você vai lá dar uma torneira para ela nova, dar uma panela nova. Veja, a gente gosta de fazer, demonstrar carinho, afeto para a nossa mãe. Quantos e quantos que depois que perdem a mãe ficam pensando, nossa, que vontade de dar um abraço na minha mãe, de dar um beijo na minha mãe. Você vai dar, no céu você vai dar, aguenta que você vai dar. Mas só que veja, se a gente pode agradar o coração da nossa mãe, imagine o quanto que a gente pode agradar o coração da Virgem Maria. E aqui é interessante que, de modo geral, a gente pensa assim, que é a gente fazendo. Não, gente. Simplesmente por você ser filho dela, você já faz ela feliz. Simplesmente de você ser filho dela, de você reconhecê-la, de você estar aqui louvando, isso já alarga o coração dela. Cada vez que você faz de fato a vontade do seu filho, a vontade de Jesus, ela fica feliz com você. Já pensou isso? Maria também não precisa da gente. Maria está no céu agora, ó, só curtindo de boa, é ou não é? Mas ela está feliz por você ser quem você é, não é? Gordinho, magrinho, careca, cabeludo, não é cabelo? Ela te ama, e isso faz com que você seja um motivo de felicidade para ela também. Aonde você for, você tem que pensar isso. Eu sou o filhinho da mamãe, não é? Não tem os filhinhos da mamãe? Eu sou o filhinho da mamãe. Só que os filhinhos da mamãe por aí, às vezes eles vão nos lugares aí que a mãe não vai junto, não é? Quando a gente trabalha no pesado, tem uma frase famosa, né? Não é, Diácono? Tem uma frase assim, aqui é onde o filho chora, a mãe não vê, não é? Mas Maria vê. Onde você for, ela vê, porque você é o filhinho dela, e você é motivo da alegria dela. Não olha só de baixo para cima, você querendo amar ela, não, olha o contrário, ela ama você primeiro. Você nunca vai conseguir amá-la do jeito que ela te ama. Esse é o terceiro motivo da felicidade de Maria. Você é o terceiro motivo de Maria ser feliz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Sentados ainda, camas do ferro.